Olá a todos, sejam bem-vindos ao Relatos dos Antigos. E perguntam vocês, o que é isto? Bom, esta minissérie, relatada pela minha avó paterna, Maria Amélia, conta como era viver em tempos difíceis, onde a felicidade e a alegria tirava a barriga de misérias para quem não tinha muito que comer. Nesta minissérie vai-se falar sobre as brincadeiras de garota, as típicas comidas daquela época, os trabalhos nos campos, entre outras histórias. Por vezes a minha avó confunde e fala para mim como se estivesse a falar para um filho, o que compreendo perfeitamente, já que foi ela quem me criou. Portanto, se ela disser, por exemplo, a avó tem galinhas, possivelmente ela estará a referir-se à mãe dela, ou seja, a minha bisavó. Espero que gostem. Foi em 1936, na aldeia de Salir do Porto, que nasceu Maria Amélia Custódio Guilherme Godinho. Adorada por todos da aldeia e amada pelos familiares mais próximos, Maria Amélia, hoje, com 87 anos, ainda permanece na aldeia que a viu crescer e com muitas histórias para contar. Nasceste em casa. Claro, mas eu não me lembro de ter nascido. Nasci em casa, e os meus filhos nasceram todos em casa. Pois. Em 1960 ainda, acho que ainda todos nasciam em casa. Só iam para o hospital os que estavam mesmo, que as parturientes estavam mal. As parteiras eram curiosas e uns viviam, outros morriam, mas pronto, tudo se criava e tudo, e era uma alegria quando nascia alguém. As pessoas visitavam-se agora, nem se conhecem. Tenho saudades desse tempo, digo sinceramente. As famílias conheciam-se, matava-se o porco por ano, ao dia da matança do porco, matava-se o porco, vinham familiares até de Lisboa, de propósito, para virem a comer no dia da matança e no segundo dia, que era quando se desmanchava. Naquela altura, quais eram as brincadeiras de garota? Era às escondidas, era o batido, tu não bates. Como é que era esse, o batido, tu não bates? Batia-te e fugia, batia-te, tu não bates. Okay. Os alguidares que a avó comprava tinham um arco à volta, para aguentar, não é? E depois esses arcos, quando aquilo se rompia, aproveitavam nos arcos e era aquilo com um arame enfiado numa cana, dobravam um bocadinho do arco e aquilo é que era o brinquedo dos rapazes. A primeira prenda que a avó comprou às filhas, e acho que todas as mães, era uma sachola. É o quê? Há uma enxada, a enxada, que é grande, que era para cavar. E depois havia a mais pequena, que era para estonar ou para sachar. E havia as pequeninas, que se chamavam sachos. Okay. E então, para a tua bisavó ir trabalhar, semear batatas ou sachar, fazer qualquer coisa, dava machinhas de feijão ou de milho para a gente fazer. E então, com essas enxadas pequenininhas, faziam uma terra. Levantávamos o balado, chamava-se terrinhas. Comecei logo a vender de garota. Com 8 anos já andava para as terras a vender pevites. A vender pevites? Para as portas das tabernas. Uma saquinha, a tia torravas, uma quarta de pevites custava 7,500. 7 escudos e 50 centavos. Sabes como é que as pessoas tomavam banho? Era assim, era um alguidar grande, de folhas zincadas, zinco, parecido com alumínio. Zinco? Não era, sim. Era um alguidar grande, depois aquecia-se a água em panelas no lume, porque não apareceu depois os fogareiros a petróleo, mas já foi mais tarde. Aquecia-se a água no lume, basava-se no alguidar, lavava-se a cara, lavava-se as orelhas, não sei quantas, depois a avó lavava as costas à gente. E acabávamos, depois lavava-se uma perna, tirava-se aquela perna, lavava-se a outra, e era assim que se tomava banho. Não havia banheiras, não havia casas de banho. As casas de banho eram muito giras. Para ir, a avó ainda teve, a avó tinha uma retrete, chamava-se uma retrete. Okay. Que em francês a retrete é reforma. Tinha com uma pia só,
Sim. Mas pronto, o avô ainda fez isso. Mas a maior parte era nos correios dos burros, duas tacas, um bocado de madeira, e era ali que faziam as necessidades. Ok. Agora toma-se banho todos os dias. Pois. Naquele tempo, tomava-se banho, era o fim de semana, porque ao sábado à noite, que era para o domingo estarmos prontos para ir à missa. Tu tinha que ir à missa. Pois. A gente ia à missa, junto com as nossas mães, e todas as crianças iam à missa. A festa, a festa era ali ao pé da igreja mesmo. A parte de baixo, antes de subir os degraus, No largo. no largo, era aí que era a festa. A avó dava 25 tostões, ou era 5 escudos ao tio Inácio, e a mim e a tia era 10 tostões a cada uma, mas eu, para não os gastar, levava-os outra vez para casa. Era? Era. A gente não gastava dinheiro. Estava lá. Naquele tempo havia muitos piolhos. Olha como é que se tratava. Havia uns peitos próprios para pentear. E então a avó, a gente usava lenço. Naquele tempo ainda me lembro que o garoto Lenço usava na o lenço preto da cabeça. E então punha-se o lenço no colo da avó e a avó penteava a gente. E depois eu agarrava nos piolhos, já mais para o fim, agarrava nos piolhos, metia-os numa caixa de fósforo e depois punha-os no lume. Depois ouvi estalar. A tua avó, está aí uma fotografia, depois tem que Tá aí. chamar. Como é que se chamava? Leonor. Ela era enjeitada. A enjeitada. Explica como é Ela que... foi alguém que a pariu Sim. e que a embrulhou num trapo e foi pô-la à porta de outra pessoa, a chorar. Essa pessoa ouviu a criança a chorar e recolheu a criou, que era a minha avó. Chamava-se nesse tempo enjeitada. É isso, era isso que eu queria saber. Tinham-nos filhos e não os criou. Agora põe-nos no lixo, matam-nos, fazem 30 por uma linha. Mas naquele tempo nós matavam. Deixavam à porta. Deixavam à porta de uma pessoa que tivesse posses para os criar. A criança chorava, a pessoa veio à porta, viu aquela menina a chorar, Embrulhada num... recolheu-a, criou-a, mas nunca soube quem era a mãe dela. Que diz não.